Olá, tudo bem? Como estão vocês? Eu vim aqui participar desse projeto maravilhoso da Igreja Batista de Porto Seguro, através do jovem Isaac, que pediu para que nós contássemos a vocês como foi, né, aceitar Jesus e não nos perder na fé na segunda-feira, né? Projeto lindo, né? Que todos nós estamos dando nosso testemunho. Bom, eu sou Jacelene Santos da Encarnação, né? E na igreja, os jovens me chamam de Tia Jace, carinhosamente, né? O que me deixa, assim, muito feliz. E eu queria contar para vocês, assim, um pouco do meu currículo, né? Eu sou pedagoga, né? Eu fiz magistério e aí concluí os meus estudos em pedagogia, né? Hoje faço parte da equipe de líderes de jovens da Igreja Batista. A minha igreja me convidou, né? E eu orei ao Senhor e aceitei, né, essa missão maravilhosa, que é estar pertinho dos jovens, cuidando dos jovens, né? Eu queria dizer que quando eu me converti, nossa, para mim foi como se eu tivesse é, no mundo, como se eu tivesse entrado no mundo, assim, que me mostrou muitas coisas a respeito do meu Deus, né? E assim eu tive a certeza a cada dia que eu frequentava os meus cultos, e que o meu pastor pregava, e que os irmãos falavam, e o cuidado na igreja, Deus começou a me mostrar que ele já estava na minha casa, na minha família, na minha vida, já de muito tempo. Eu comecei a perceber que tinham coisas que aconteciam na minha vida que não poderia eu sozinha ou o meu marido conquistar, acontecer na minha vida, né? E Deus foi me mostrando isso. E para mim eu fiquei assim no mundo, sabe? Me despertou uma sede de conhecer cada vez mais o Evangelho, de descobrir o que Jesus Cristo tinha feito por nós na cruz. E eu fiquei muito feliz, assim. Chega a dar um sentimento de uma vontade de choro em descobrir o sacrifício de Jesus na cruz, né? Eu queria dizer que antes de eu me converter, eu sempre tive, né, uma aproximação com Deus, né? Eu lembro que uma vez eu tinha chegado do trabalho, eu ficava muito com minha mãe chegava do plantão e tal, e eu ficava muito na janela, e tinha uma igreja batista, ao lado, assim, na minha rua, na rua principal em Salvador, e, nossa, eu ficava encantada, assim, com as pregações, com os cantos, né, com os louvores, e eu começava a conversar, apesar de não frequentar a igreja, eu começava a olhar para o céu e conversar com Deus, né? E uma das maiores provas que eu tenho na minha vida é o meu esposo. O meu esposo, eu pedi a Deus, antes até de me converter, de conhecer a Deus, né? Antes, eu era professora e eu ficava olhando, assim, eu tinha experiências, assim, é, em ver a vida das pessoas, e eu ficava assim, Senhor, eu queria que o Senhor me desse um homem que cuidasse de mim, que cuidasse dos meus filhos, que cuidasse da minha família, que gostasse de mim. Né? Eu sempre pedi assim, dessa forma. E anos depois nós nos encontramos, e até hoje eu luto por ele, porque ele não é convertido, mas Deus nunca me permitiu apontá-lo por causa disso, né? E mandou várias respostas que está trabalhando na vida dele e que está guiando a vida dele e direcionando, porque hoje, com o entendimento da palavra, eu sei que Deus tem projetos para a família, né? Quando você se converte, seu filho se converte, né? Ele não está salvando só vocês, ele está estendendo toda essa bênção para toda a família, né? Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê será salvo, né? E a gente vem trabalhando nisso para que o meu esposo entenda o que é o evangelho, entenda o que foi que Cristo fez por nós, né? E assim, na minha vida, eu
como eu disse para vocês, eu tive muitos sinais de que Deus estava do nosso lado, né? E uma das provas maiores, né? E a pessoa que eu me inspirei para aceitar Jesus Cristo, porque tem sempre uma pessoa que Deus coloca na sua vida, sempre tem algo que acontece na sua vida que te atrai para Deus, que te atrai para Jesus, né? Para o seu Criador. E aí o que é que acontece? Eu comecei a perceber quando eu comecei a me interessar pela igreja, né? E foi sempre a Igreja Batista. Eu já passei por várias igrejas e tal, fui muito bem recebido. Tenho amigas, irmãs, em outras igrejas que eu amo muito, né? Como irmãs, que já fui convidada para ir para outras igrejas, mas a Igreja Batista é aquela coisa que, sabe, que me acolheu. Eu sou muito grata pelos meus pastores, né? No caso, o pastor Adson Pituba e a esposa dele, né? Que não deixa de ser uma pastora, porque ela que esboça tanto carinho, tanta atenção para as mulheres de lá da igreja, que está sempre dando atenção e carinho para a gente. Então, ela não deixa de ser uma pastora. E eu sou grata por isso, por Deus ter me colocado neste ministério, no ministério deles. Né? Mas, assim, a minha maior inspiração foi ver a evolução do meu filho mais velho, Kaique. Né? Kaique foi foi o estopim, assim, para eu aceitar Jesus, porque eu vi o posicionamento dele, eu via a forma que um jovem crescia e que sabe, cuidava, que ele tinha, assim, uns momentos que me chamavam a atenção, né? Que a gente tinha muita aproximação com os outros jovens e tal, trazia gente aqui para estudar e tal, e muitos que não vinham aqui, mas a gente sempre tem, né, como pais, essa forma de observar os nossos filhos, né? E eu observava ele, assim, como era que ele direcionava os assuntos, como era que ele se posicionava e tal, e como ele frequentava a igreja, quando ele entendeu o chamado, né, para se batizar, aí eu comecei a perceber ele levantar de manhã cedo e ir para a escola bíblica dominical, e aquela coisa de estudar, de entender o propósito de Deus na vida dele. E eu comecei a admirar a forma que ele levava a vida. Ele teve que amadurecer muito cedo, né, por conta de ser o mais velho e de nós estarmos na luta e o pai dele estarmos na luta. E ele realmente foi a pessoa que me inspirou, que me chamou a atenção para frequentar a igreja. Né? E posteriormente, né, não menos, Thomas, né, eu comecei a perceber o quanto Thomas, né, amava estar na presença do Senhor e tal, o quanto ele buscava. E aí eu comecei a entender que, poxa, realmente é um projeto de Deus para a nossa família. E eu comecei a ver as coisas acontecer e buscar cada vez mais entender sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E hoje estou aqui para contar essa história a vocês, né? E assim, grata muito a Deus pelas vezes que ele interviu e que intervém na nossa família, né? E muitas vezes eu tenho experiências assim que não cabem nesse vídeo. Eu tenho experiências de Deus, de Deus direcionar a nossa vida, né? Deus nos deu uma casa linda, nos deu uma casa muito bonita, porque mesmo sem me batizar, eu conversava com ele, né? E um dos testemunhos mais bonitos que eu tenho na minha vida é realmente a aquisição dessa casa minha, né? Foi onde Deus me tirou do aluguel, entendeu? Eu vivia no aluguel e a casa que foi proposta para a gente para comprar, não foi possível comprar, porque não era aquela. Agora a gente entende. Mas a gente trabalhava e a gente fornecia o nosso dinheiro, o nosso suor, né, para outras pessoas. E teve um momento em que, quando a casa ia ser vendida, eu olhei para o céu e disse: Senhor, eu não aceito. Eu não aceito. Eu e meu marido somos honestos, procuramos ser honestos, nós temos 2 filhos e tal. E viver nessa vida de aluguel é complicado para a gente precisa de uma casa para ter uma segurança, assim, dentro da sociedade, de um lugar onde a gente ficar. E Deus me deu em sonho, né? Quando ele me deu essa casa em sonho,
ele me deu também o nome de meu filho, que eu estava gerando, né? Thomas, o nome de Thomas ia ser Lucas, que Kaique já tinha escolhido, que ia ser Lucas, né? O nome do meu irmão vai ser Lucas. E aí, tá, tudo bem. Quando eu estava com 4 meses, mais ou menos, eu sonhei. Sonhei com a casa que eu estou, iluminada, ventilada, entendeu? Bonita. E sonhei com uma criança, né? Só dava para ver ele vestido numa sunguinha que ele tinha realmente, uma sunguinha laranja cheia de desenhozinhos, e ele corria na garagem para lá e para cá e tinha um cachorro, né? E a gente tinha um cachorro que hoje a gente entende que era uma cachorra, a Zara, que infelizmente tem poucos dias que faleceu, né? Teve um infarto e faleceu, e nossa família está triste por isso. Mas, enfim, então, eu recebi duas palavras de Deus. Eu recebi. E, assim, fiquei muito contente, que eu nunca tinha sonhado com criança. Nunca tinha sonhado com criança. E no sonho, a gente, né, via ele correndo, brincando com a criança, com o cachorro, e dizia, vai, Thomas, vai, Thomas. E ele estava sendo gerado. Então, aí eu cheguei para meu marido, contei o sonho, e disse a ele, olha, o nome do bebê vai ser Thomas. Thomas Lucas, então por isso que ele é uma pessoa muito maravilhosa na nossa vida, ele é muito amado pela nossa família, assim como Kaique, né? Assim como meu marido, e nós somos hoje uma família feliz em Cristo, porque eu peço todos os dias as minhas orações, entendeu? À noite, eu busco o Senhor à noite, pedindo para que ele possa realmente agir, está sempre agindo dentro da minha família, e dando livramento, né? Dando livramento a meus filhos, protegendo e nos guiando, né? Nessa jornada aí até que ele venha, viu? E assim, aconselho a vocês, o meu conselho, ele vem desde quando o meu pastor, eu nunca tinha sido convidada para ir ao púlpito, né? Para falar. Eu, eu sou muito temente a Deus no sentido de falar em nome dele, falar a palavra dele. Eu sempre peço oração, eu sempre oro pedindo orientação, pedindo a sabedoria dele, o direcionamento do Espírito Santo para falar da palavra de Deus, para falar ao povo dele, né? E uma vez eu fui convidada com minha família para abrir um evento. E eu fiz todo o estudo e tal, formulei o que tinha que falar e tal, não sei o quê. Mas quando estava perto de falar, de chegar lá na igreja, Deus disse que ele queria que falasse sobre relacionamento. Ele queria que o povo dele tivesse um relacionamento com ele, né? Então, eu digo para vocês jovens, para vocês da PIB, entendeu? Para vocês que sejam alcançados por esse vídeo, que o importante é nós termos relacionamento com o nosso Criador. Nós temos que entregar nas mãos dele, assim como cantamos nos louvores, nós temos que entregar nas mãos dele os nossos projetos, os nossos objetivos, a nossa família, os nossos filhos, né? Para que a gente tenha paz nessa terra, para que a gente, sabendo que nós vamos ter aflição, porque a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição, mas que nós tenhamos ânimos em saber que o Senhor Deus, ele veio e venceu o mundo, e venceu o mundo. Então, esse é o meu conselho, que você tenha relacionamento, que você não levante como uma pessoa que não conhece a Cristo, não levante como uma pessoa que não conhece o Evangelho. Levante sabendo que o seu Deus vai estar com você o dia todo, todos os dias, tá? Em nome de Jesus, eu peço que bênçãos sejam derramadas, né, na vida de cada um que se propor a ouvir este vídeo, que sejam derramados, que sejam direcionados pelo Senhor, em nome de Jesus. Um beijo.